Muito boa tarde. Bem-vindos à segunda parte do nosso webinar de afluências indevidas. Muito obrigada por estarem aí connosco. Para quem não teve a oportunidade de assistir à primeira parte, pode vê-la ou revê-la, mesmo que já tenham assistido, no nosso site. Tanto na primeira página têm um separador que fala de webinars e aí têm acesso à gravação da primeira parte do webinar. Aquela primeira parte debruçámos-nos principalmente sobre questões de hidráulica, que são questões um bocadinho mais teóricas e maçudas, mas que é essencial de compreendê-las para se perceber porque é que não é fácil medir caudal em superfície livre. Portanto, há que ter atenção às questões da hidráulica, porque sem as respeitar não vamos ter boas medições. Hoje vai ser um webinar bastante mais prático, em que vamos, especialmente a segunda parte, em que vamos falar de casos reais que já resolvemos, seja em termos de campanhas de medição, seja em termos de instalações fixas. E esperamos que seja interessante para vós. Estamos aqui, eu estou só a fazer esta primeira apresentação, esta primeira parte da introduzir os apresentadores e depois vamos embora. O meu nome é Cristina Caldas e vou-vos deixar na mão dos dois apresentadores que realmente vão falar, que é o Pedro Fernandes, daqui da Contimetra, e o Álvaro Caldas, da Sistimetra, que serão as pessoas que vos vão fazer a apresentação. Temos connosco também o António Soares, que nos está a ajudar com o chat. Não sei se já viram, do lado direito tem um chat em que podem escolher, tem em baixo uma coisa que diz que estão a colocar questões e as questões serão, à partida, serão só respondidas no fim da apresentação, ou se forem tendo problemas com algum tipo de problemas que não consigam ouvir ou não tem qualquer problema relacionado com a apresentação, podem colocá-los desde já e nós tentamos resolver. Pronto, e sendo assim, vou-vos passar ao Pedro Fernandes, que vai efetivamente começar a apresentação. Pedro, é consigo agora. Sim. Boa tarde a todos. Eu hoje vou dar continuidade a este webinar, hoje mais com uma componente mais prática. Vamos iniciar a falar do NivoFlow Mobile, nova gama de caudal de límetros ultrassónicos e as suas funcionalidades. O portal web, para onde os dados deste tipo de medidor e também de medidores fixos, onde podem ser visualizados os dados, exportados os dados, feitos relatórios, depois várias soluções de medição, parte de instalação, tratamento de dados, metodologias de quantificação de afluências indevidas e depois toda uma componente prática, com casos práticos de aplicação dos medidores de caudal. O NivoFlow Mobile é a nova gama de caudalímetros ultrassónicos, é um equipamento robusto, é autónomo, alimentado a baterias, é online, tem um módem integrado, é versátil, é possível ter várias tecnologias de medição, é intuitivo, muito prático, que pode ser utilizado parametrizado através de tablet, smartphone ou portátil. A eletrónica do sensor está toda dentro do conversor, o que faz com que esteja mais salvaguardado o sensor e também tem um preço mais reduzido em caso de ficar danificado. O NivoFlow Mobile permite medir águas limpas e águas residuais, consegue receber vários tipos de sensores, apesar de não serem intermutáveis, ou seja, é necessário, o modelo é o mesmo, mas não consegue o mesmo equipamento ter as várias tecnologias. É necessário ter uma placa interna diferente.
Depois, as tecnologias, existe correlação cruzada de tempo de trânsito e agora no próximo semestre está mesmo a ser lançado a tecnologia de radar. A correlação cruzada é indicada para águas residuais, o tempo de trânsito para águas limpas e o radar permite medir os dois tipos de efluente. Ele é online, tem um modem integrado que depois permite enviar os dados para um portal web com uma comunicação segura e com leituras e alarmes configuráveis. É robusto, ele é IP68, mesmo com a tampa aberta, ele é IP67, porque não tem display, o que dá é capaz de estar em ambientes agressivos e com caixas de visita em carga e não é danificado por causa disso. Depois também há a possibilidade de ser antideflagrante, isso é opcional, para atmosferas explosivas. Tem baterias de longa duração, para ciclos de medição de 5 minutos, as baterias conseguem aguentar até 8 meses, o que permite idas menos frequentes ao local para trocar as baterias. Mesmo em locais onde não haja energia elétrica, este equipamento pode ser utilizado como uma medição permanente, porque tem esta autonomia mesmo muito grande. É uma grande vantagem em relação ao modelo anterior. Depois tem o display, é na palma da mão, porque pode ser parametrizado através de smartphone, tablet ou portátil. Não tem o display no equipamento para conseguirmos ter uma resistência maior de IP67. O nível flow também existe na gama fixa, que é alimentada a energia elétrica, também tem as tecnologias de correlação cruzada, radar e tempo de trânsito, e também existe a possibilidade de ter duas tecnologias em simultâneo, a correlação cruzada e o radar, o que permite ter dois sensores de velocidade a medir em simultâneo e dá uma redundância e uma qualidade de medição superior. Depois os dados podem ser enviados para um portal web, onde podemos ver os vários parâmetros de medição, sejam eles caudal, altura de escoamento, temperatura, pluviosidade. Dá para ver em tempo real o status do equipamento, os dados de medição, a ver se está tudo bem, se não há nenhum problema. Dá para definir alarmes, os alarmes podem ser enviados por e-mail ou SMS. Permite também ver se a bateria do conversor está baixa, se estiver baixa é necessário ir ao local, a rede GSM. Dá para parametrizar caudal zero, para perceber se há algum problema na conduta, se há descargas, se há um nível que é excedido, para saber se a caixa de visita entra em carga. Existe um leque de possibilidades de parametrização dos alarmes. Depois também tem uma funcionalidade interessante, que é a visualização da aplicação. Isto é um exemplo de um descarregador, onde está um sensor de nível e depois dá para ver o nível no descarregador, permite ver se o descarregador está a funcionar, está a haver uma descarga e é muito simples a visualização, dá logo uma perspectiva do que está a passar no local. Os sensores e séries temporais podem ser integrados aqui, como já tinha dito, o nível, a pressão, a velocidade, a temperatura do efluente, caudal e também parâmetros de qualidade medidos com outros equipamentos. Os gráficos podem ser visualizados, o que nos permite também ter logo uma percepção das curvas, se há algum problema com sensores, se eventualmente se detecta algum problema nos sensores, pode-se depois ir ao local com este tipo de aplicação e monitorização online. As idas ao locais são muito mais reduzidas, porque assim conseguimos ver em tempo real se há algum problema e é necessário deslocarmos. E também ter as baterias de longa duração, também com o equipamento anterior era necessário ir de 3 em 3 semanas, de uma vez por mês, dependia um bocado, ou às vezes de 15 em 15 dias, agora pode ser um bocado mais passado com este tipo de equipamento.
Os dados podem ser exportados facilmente, depois visualizados no Excel, ou então parametrizados relatórios com os dados semanais, mensais, com alguma estatística, pode ser facilmente parametrizado para o que for importante ter nesse relatório. Ou seja, baterias de longa duração, classe de proteção IP68, um modem integrado e uma plataforma web permite otimizar recursos e ter informação em tempo real. Isto faz com que haja menos idas ao local, fazer o diagnóstico dos sensores, ajustar a parametrização, trocar as baterias e recolher dados, o que faz é uma mais-valia, assim os recursos humanos e financeiros conseguem ser reduzidos. Para além da medição de caudal, que foi apresentada na primeira parte, também é muito importante neste estudo de afluências indevidas medir a precipitação, o nível e a qualidade do efluente, porque estes parâmetros correlacionados vão nos dar informação importante para perceber a natureza das afluências indevidas. A precipitação é medida por odómetros, pode ser uma báscula, que depois vai enchendo e há um impulso cada vez que essa báscula enche, ou então também pode ser por pesagem. Existem também outras tecnologias, mas são as mais frequentes. É necessário escolher um local adequado, não perto de obstáculos, para permitir que a chuva que cai neste funil é o correspondente à precipitação que está a chover no local. Depois o nível pode ser a tecnologia de pressão, pode ser tecnologia ultrassónica ou radar. Isto vai depender muito da natureza do efluente, se tem espumas ou não. Por isso também é necessário ter alguma percepção do efluente que estamos a medir para escolher o tipo de tecnologia. A medição de qualidade. Existe os espectrofotómetros de ultravioletas, que medem o espectro na gama de ultravioleta e visível, e em tempo real consegue-se medir parâmetros como os sólidos suspensos, o CQO, o CBO, os nitratos, e sempre que se vai para um local novo é necessário calibrá-lo, recolher umas amostras e depois de estar completamente calibrado o equipamento, consegue-se começar a monitorizar todos esses parâmetros. Também é possível introduzir um fingerprint, ou seja, é colocado um espectro padrão do efluente e sempre que esse espectro é alterado, permite-nos saber que há uma descarga industrial. A medição da condutividade também é importante para detectar as intrusões salinas ou, eventualmente, também descargas industriais. Sempre que estamos a fazer medições junto a um estuário ou junto à água salgada, o mar, é um parâmetro importante para saber se essa água está a ser introduzida nos coletores e também é uma afluência indevida. A medição de pH também pode permitir, é uma solução mais barata e permite também detectar sólidos dissolvidos e também descargas industriais. A medição da temperatura é um parâmetro que geralmente é medido com o sensor de velocidade e se for um sensor de correlação cruzada ao Doppler, mede mesmo, porque para medir a velocidade de escoamento é necessário ter a temperatura para saber o ultrassom é influenciado pela temperatura, por isso é um parâmetro necessário para conseguirmos ter a velocidade de escoamento bem medida. E com essa temperatura permite-nos perceber se existe alguma... se a água pluvial está a entrar no coletor. Está aqui um exemplo, aqui é o caudal, aqui com um evento de precipitação, dá para ver aqui a roxo um abaixamento da temperatura que é provocado pela introdução de água pluvial no coletor. Depois, estes equipamentos são de muito fácil instalação,
Aqui é um exemplo de um medidor de caudal, mas todos os outros também são de muito fácil instalação, podem ser preparados no local. Aqui temos um exemplo de uma chapa de fixação, um DN 1200, que é parafusada, mas depois, se tivermos diâmetros mais baixos, entre 150 e 800, existe uma abraçadeira de fixação que é de muito fácil aplicação, e vamos ver um vídeo daqui a pouco que mostra como é que essa abraçadeira é aplicada. Aqui, do lado esquerdo, temos um medidor tipo de cachimbo, que já foi apresentado no webinar 1, que permite medir caudais mais reduzidos, ou então quando temos condições hidráulicas menos favoráveis. Isto é um exemplo de um local que tem uma queda e tinha condições hidráulicas não muito boas, e optou-se por colocar este medidor tipo cachimbo. As monitorizações são feitas para avaliar a qualidade da medição, fazer a limpeza dos sensores, trocar baterias e recolher dados. Se tivermos o portal web, isso vai fazer com que as monitorizações não sejam tão frequentes, só se vai ao local se detectarmos realmente que houve uma anomalia. Por isso, o equipamento Uniflow Mobile novo permite economizar nestas manutenções. Os dados depois são todos recolhidos, existem softwares de visualização e tratamento de dados, as várias séries temporais podem ser sobrepostas. Aqui temos um exemplo de vários sensores de nível, que depois podem ser relacionados, pode-se encontrar médias, pode-se despistar eventuais erros. Depois, com as monitorizações, conseguimos também saber se houve um drift de um sensor, e isto tudo vai ser analisado e ajustado para depois termos o caudal bem calculado no final. São introduzidos os vários dados, depois através de ferramentas informáticas e fórmulas hidráulicas conseguimos também despistar eventuais anomalias dos sensores, erros dos sensores, traçar gráficos scatter para também ajudar-nos a interpretar os dados e fazer com que depois a qualidade de medição seja o melhor possível. E temos um exemplo de um gráfico scatter que relaciona o caudal com a altura de escoamento. É basicamente a curva de vazão do ponto que foi feita ao longo das medições durante uma campanha de medição. Este gráfico scatter depois pode ser relacionado com a curva de caudal, despistados eventuais erros. Aqui temos um exemplo da curva média de tempo seco, são colocados aqui os pontos todos da medição, e depois é traçado aqui a azul e a roxo a curva média de tempo seco. Também podem ser calculadas várias estatísticas, volumes diários, há uma infinidade de estatísticas que também podem ser exportadas com este tipo de software. Aqui temos um exemplo de um cálculo de um caudal de infiltração. O caudal de infiltração está muito relacionado com o caudal mínimo diário. Isto é um exemplo de um autor que atribui que o caudal de infiltração é 88% do caudal mínimo. Neste caso, temos um caudal mínimo de 10 litros por segundo. 88% são 8,8 litros. Se dividirmos pelo caudal médio, aqui, 24 litros, vamos ter um caudal de infiltração de 36,6%, ou seja, um caudal de infiltração muito grande. Isto é um estudo muito simples, que pode-se detectar logo os problemas, eventuais problemas da rede, e aqui é notório que há problemas de infiltração grandes, o que poderá fazer com que seja necessário haver alguma intervenção na rede para conseguirmos minorar este tipo de problemas. E outro exemplo é os caudais pluviais diretos. Temos aqui uma relação muito simples da precipitação. Temos um evento de precipitação, aqui é um evento de cerca de 130 milímetros, um evento mesmo muito grande, com muita precipitação, que fez com que, num determinado ponto, tivéssemos um caudal, um volume de 10 mil metros cúbicos. Ou seja, passaram 10 mil metros cúbicos a mais do que é normal devido a este evento de precipitação.
é um volume mesmo muito, muito grande, e depois também temos aqui os vários eventos de precipitação relacionados com os volumes que passaram a mais naquele ponto, e de uma forma muito simples conseguimos ter uma noção que se houver um determinado evento, é expectável que, por exemplo, se houver um evento de 80 milímetros, é expectável que passem mais 7 mil metros cúbicos. Claro que depois é necessário fazer estudos mais aprofundados, mas dá para ter logo uma noção que temos aqui também problemas de caudais pluviais diretos. Aqui neste exemplo dá para ver, aqui a preto está a curva média de tempo seco, e depois a azul está o caudal medido real. Temos um evento de precipitação e dá para ver que este volume, que é entre a curva preta e a azul, este volume corresponde a uma relação direta com esta precipitação, e este volume aqui há uma relação direta com aquela precipitação. Foi com este método que se fez aquele gráfico anterior. Pois, temos feito diversas campanhas de medição. Isto é um exemplo de uma campanha que foi feita em parceria com os SEMAS da Almada, no âmbito do projeto IAFLUI. Foi feita em 2016, 2017. Colocámos 4 medidores de caudal no intersetor da Costa da Caparica, um medidor de condutividade, um medidor de nível freático e um odómetro. O medidor de nível freático foi muito importante porque deu para perceber que o coletor, que estava a cerca de 5 metros de profundidade, estava sempre abaixo do nível freático. Temos uma cota de nível freático aqui bastante elevada no verão e ainda mais e ainda superior no inverno. Mas mesmo no verão temos sempre um nível freático acima do coletor, o que faz com que os caudais de infiltração sejam muito grandes, e se tivermos com coletores degradados, ainda mais. Daí também perceber-se que é um problema aqui neste intersetor. Aqui do lado esquerdo temos um exemplo de uma sonda que foi colocada para medir o nível freático. Também foi instalado um odómetro, um medidor de condutividade, para perceber se também havia intrusão salina, dado que o intersetor fica ali junto ao oceano, e aqui um medidor de caudal, com o exemplo de uma aplicação com braçadeira de fixação. Temos aqui um gráfico que permite ver o comportamento do coletor, ou seja, tem um padrão bem definido de velocidade, de altura de escoamento, e sempre que há um evento de precipitação, é notório que o caudal aumenta e a temperatura baixa. Dá para perceber que há aqui afluências de caudal diretas. Depois, outro estudo que foi feito foi em Alcântara. Foram instalados 9 medidores de caudal em superfície livre, 10 medidores em descarregadores, 4 medidores de nível em sumidores para detectar se havia inundações nos locais, 2 medidores de escorrências superficiais para detectar se a água, em vez de ser escoada no coletor, era escoada superficialmente no pavimento, 4 medidores de condutividade e um odómetro. Os medidores de condutividade para permitir também se havia intrusão de água do estuário do Tejo. Temos aqui um exemplo, são coletores, muitos deles já perto do estuário do Tejo, bastante assoreados, com níveis, este é um com nível de escoamento também bastante elevado e bastante assoreado, daí optou-se colocar o sensor de velocidade lateralmente. Quando não há assoreamento, ele é colocado aqui na soleira. Quando há assoreamento, tem que ser colocado lateralmente para conseguir fazer a medição. Nesta fotografia dá para ver também que o sensor de velocidade foi colocado lateralmente, fora da zona de sedimentação. Este é um coletor pluvial, daí, quando foi feita a instalação, não estar a passar caudal. Depois foram instalados vários medidores em descarregadores, a medição da escorrência superficial através de elétrodos para detectar se havia escorrência superficial, medidor de condutividade
para saber se havia a tal intrusão salina, e medidores de nível dentro de sumidouros para saber se havia inundações nesta zona, porque no Largo das Fontainhas, na zona baixa ali de Alcântara, existe essa possibilidade de haver inundações. Este é outro estudo que ainda está a decorrer em Alcanena. Temos 4 medidores de caudal e 3 odómetros. Aqui a particularidade é a elevada concentração de gás sulfídrico e os coletores estarem muito assoreados e ter muita carga poluente. Aqui também é necessário colocar lateralmente, por causa da zona de sedimentação. É necessário ventilar as caixas de zita devido ao gás sulfídrico, porque as concentrações são muito elevadas devido à presença de muita indústria de cortumes, e depois a carga poluente também é muito elevada, daí a necessidade de ir com muito mais frequência ao local para fazer a manutenção dos equipamentos. Agora temos um exemplo da abraçadeira de fixação. A abraçadeira de fixação é de muito fácil aplicação, desde DN 150 a DN 800, e vou mostrar como é que ela é fixada. Pronto, e chegou ao fim a minha parte da apresentação. Vou passar a palavra ao Álvaro Caldas. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para atender este webinar. Eu queria apresentar uma versão um bocadinho mais prática dessa problemática das medições, e se as medições, até agora o que foi apresentado foram medições sistemas portáteis. Não consigo avançar. O que é que se passa aqui? Veja lá. Agora já consigo, ok. Tudo bem, tenho que ir. Eu coloco no local. Pronto, já está. Ok, já está. Obrigado, Pedro. Se é importante a seleção dos pontos de medida e das condicionantes das medições em sistemas portáteis, que são medições por um tempo relativamente curto, tornam-se fundamentais quando são sistemas fixos, para medição, uma montagem permanente e para medição em contínuo. É muito importante ter em conta, em função do tipo de perturbações que temos, as secções retas à montante e jusante dos sensores. Também é muito importante fazer a seleção correta do tipo de sensor / tecnologia que podemos ou não utilizar em cada um desses casos. Aqui existem vários exemplos em superfície livre ou em secção fechada, tubagem fechada, com sensores em tubagem parcialmente cheia ou não. Para isso, os técnicos que vão a esses pontos de medida para fazer avaliações têm que preencher um relatório de inspeção do ponto de medida. E esse relatório é a base da resolução do problema, ou seja, temos que colocar as questões corretas em termos do que foi visto
no local, e normalmente também acompanhado com esse relatório existem umas fotografias que permitem depois no escritório de ter digamos, uma visão muito concreta, realista do ponto de medida, para mais uma vez fazer a seleção correta das tecnologias e sensores que vamos utilizar. Por isso é muito importante preencher este relatório, são estas páginas, tem estas dezenas de pontos, em que se vê os declives, as geometrias, se existem ângulos, se existem ressaltos, onde é que se põem os sensores, digamos. Esse tipo de problemática tem que ser toda definida neste ponto. Se isto não for feito corretamente, não temos as melhores garantias de ter boas medições. É fundamental esse trabalho base ser feito corretamente. Senão, mais uma vez, insisto, dificilmente conseguimos ter boas medições. E eu vou-vos apresentar agora vários casos, case study em inglês, que demonstram que conseguimos, utilizando várias soluções que temos, fazer medições em situações bastante difíceis. O primeiro caso que quero apresentar é uma ribeira que está situada no Porto. Não sei se conhecem, mas isto aqui é o Parque da Cidade, aqui é o Castelo do Queijo. Temos aqui esta bacia hidrográfica que se pode ver aí nestes traços assim esverdeados, e o ponto de medida está aqui neste ponto vermelho um bocadinho deslavado, mas é aqui o ponto de medida desta bacia hidrográfica. Qual é a dificuldade desta medição? É que esta bacia hidrográfica, como drena diretamente para o mar, tem uma envolvência de possível poluição e contaminação da água do mar nestas praias que se vêem aqui, e depois as outras todas, mais a norte ou a sul, para Matosinhos e para Vila Nova de Gaia. Como é uma ribeira que tem uma dimensão bastante considerável, é importante que ela não contamine essas águas. Por isso tem que se monitorizar tanto o caudal como os parâmetros físico-químicos desta água. E por causa que no período estival temos de ter a certeza que a água que sai por esta ribeira até ao mar não vai contaminar a água do mar e também daí fazer que a bandeira azul, que é uma das bandeiras que todos os municípios querem ter, seja atribuída ou não. Neste caso, as praias todas dessa zona têm bandeira azul. A ribeira, naquele ponto onde está medida, é uma ribeira que está canalizada e tem um teto abobadado, como podem ver aqui. Ela tem cerca de 2 metros de altura e cerca de 5 metros de largura. Esta superfície que vem aqui é uma superfície perfeitamente plana. E porquê é que isso acontece? É porque a jusante existe uma barreira com uma comporta que garante que o seguinte, é que quando o caudal é pequeno, essa bacia hidrográfica drena muitos poluentes e essa água é altamente, tem uma alta carga poluente. Daí a necessidade de ela ser encaminhada para Eitar de Sobreiras. Quando o caudal aumenta, essa água, essa poluição é diluída, e a carga poluente, embora se mantenha, mas é diluída, não haveria capacidade sequer de a enviar para a Eitar, e então ela descarrega diretamente para o mar. Aqui na parte superior vê-se um sensor radar, que está montado aqui, também tem aqui um sensor de nível ultrassónico, e na soleira aqui não se vê, mas está um sensor de correlação cruzada. Ou seja, isto é uma montagem de um sistema híbrido. Normalmente,
os sistemas híbridos, eu vou passar aqui uma fotografia, mais uns slides aqui, bom, é isso. Normalmente, os sistemas híbridos são tipicamente montados em caixas de visita e o sistema ultrassónico mede a parte inferior da lâmina do caudal. E porquê? Porque normalmente o sensor que está na tubagem, com baixas velocidades, com baixos níveis, pode ter problemas de ficar sujo e deixar de medir. A vantagem que tem o ultrassónico, por não estar em contacto com o fluido e medindo a velocidade superficial, não tem esse tipo de problemas. O inconveniente que tem o sistema radar é que ele não mede o perfil do caudal. Então vou voltar atrás e voltar a uma coisa que já explicámos na primeira parte, mas que é conveniente voltar a lembrar. Nós utilizamos a tecnologia da correlação cruzada, que é um sistema que, por sobreposição de imagens de medições, consegue determinar, identificar as partículas e as diversas velocidades a diversos níveis. E daí consegue medir o perfil da velocidade. Só para ter uma ideia, nós, em termos de visualização dos dados, conseguimos ver as diversas alturas de escoamento e as diversas velocidades associadas e podemos ver em tempo real o perfil. E esse dado é muito importante porque quando nós estamos a medir com o sensor radar, uma das coisas que temos que fazer é fazer a calibração, ou seja, nós temos que associar este perfil à velocidade que ele está a medir. Com os dados que nos são fornecidos pelo sensor de correlação cruzada, nós podemos dar este perfil e calibrar então assim o sensor radar. O que acontece, e uma das características desta medição, e voltando então à fotografia aqui, é que com uma superfície tão plana, o sensor radar não mede, porque ele precisa de uma ondulação mínima à superfície. E neste caso aqui, não existindo, nós fizemos o que normalmente é, ao contrário do que normalmente é feito. O sensor de correlação cruzada é que está neste momento a fazer as medições. E só a partir de um certo nível, quando já começa a ter alguma turbulência aqui à superfície, é que passa-se para a medição do sensor radar. Okay? Então, voltando novamente às fotografias, o que é que nós temos na realidade? Isso é o exemplo do display, do indicador que tem o caudalímetro que está montado. Neste caso concreto aqui, foi um dos caudais mínimos que nós podemos visualizar, tem 53,6 metros cúbicos hora, uma altura de cerca de 6 centímetros e uma velocidade de cerca de 5 centímetros por segundo. É uma velocidade extremamente baixa. Só com tecnologia radar, com tecnologia ultrassónica, desculpa, é que se consegue fazer medições de velocidades de escoamento tão baixas. O resultado deste sistema é que nós conseguimos medir, neste caso, como nós vimos aqui, cerca de 53 metros cúbicos hora, e o ponto mais elevado que nós conseguimos ver dos dados, que entretanto o sistema já está a funcionar há vários anos, o caudal de ponta que nós já verificamos foi de 64 mil metros cúbicos hora, com velocidade de 4,4 metros por segundo e 80 centímetros de nível. Ou seja, nós temos aqui um sistema que tem uma amplitude superior a 1 para 1000, desde o quase nada a um valor bastante elevado. Isso permite que, digamos, cobrir toda uma gama de medidas que, se não fosse a combinação destas duas tecnologias e ter a correlação cruzada que permitisse a calibração do sensor radar, não teríamos dados suficientemente bons, ou, digamos, não seriam tão bons como os que conseguimos neste caso. Queria-vos apresentar um segundo caso, que é do problema da sedimentação.
não sei se conhecem, mas isto é etar de Frócios, é a fotografia aérea de etar de Frócios em Braga, e o caudal entra neste edifício por este lado. E aqui, nesta zona, tem 2 parafusos de Arquímedes que fazem a elevação desse caudal. E esse caudal, então, segue por 2 canais retangulares com cerca de 1 metro, 1,20 m de largura. O problema que tem é que, por causa de aspectos de construção da proprietária nesta zona, existe um problema de sedimentação. Uma das características que tem a sedimentação é que, normalmente, ela é uma constante da instalação, é uma característica da instalação. Podemos limpar essa sedimentação e é uma questão de tempo, pode demorar uns dias, pode demorar algumas semanas, ou às vezes é só algumas horas, e a sedimentação volta ao mesmo nível. O que é que fizemos? Foram montados no leito desses canais uns sensores montados sobre umas cunhas, como estão aqui a ver, e essas cunhas ficam ao nível da sedimentação. Ou seja, foi considerado que o topo das sedimentações é a nossa base da medição. E isso temos a garantia que eles estão a medir bem, porque como temos os sensores, os parafusos da Arquímedes que fazem a elevação, nós sabemos perfeitamente quais são os caudais que são elevados pelas curvas que têm os parafusos e conseguimos ter a certeza que os caudalímetros estão a medir corretamente. Isso foi uma solução que implementamos também já há cerca de 6, 7 anos. Existe uma outra problemática que é a sedimentação ou lamas que variam com o tempo. Mais uma vez, quando se faz campanhas de medições que são por períodos relativamente curtos, pode não ser muito significativo, mas quando é uma instalação permanente e que varia durante o ciclo de um ano, por exemplo, em período seco ou em períodos de chuvas, inverno, verão, esse fenómeno pode ter muita importância. Essa variação pode ser muito importante. Uma solução que foi desenvolvida pela Nivus e que nós aqui em Portugal não temos, mas enfim, podemos implementar, foi de colocar um sistema com um pantógrafo que permite que este flutuador fique sempre em paralelo com o nível do caudal, de colocar um sensor na parte inferior, de maneira que ele mede sempre o nível, independentemente de qual é a altura de sedimentação, ele mede o nível real e a velocidade. Evidentemente, temos que pôr aqui um offset para que ele considere este nível total e vezes o caudal, ele tem a medição do caudal correto. É uma solução que é relativamente fácil de implementar e pode resolver certos problemas que às vezes podem ser críticos. Queria apresentar um outro caso que foi resolvido, porque é um caso que já nos tinha sido colocado pela Solvay há vários anos, quando resolvemos o assunto, e já lá vão também cerca de 6, 7 anos, a Solvay já nos tinha contactado uma dezena de anos de antes a pôr o problema como é que se poderia medir o caudal que aquela fábrica descarrega para o Rio Tejo. O problema é que onde eles estão, naquela zona do Tejo, eles ainda têm uma influência forte das marés. Por isso, a solução que implementamos, e mais uma vez, porque temos acesso a uma tecnologia que nos permite ver o caudal, é a palavra que prefiro usar, porque nós, quando estamos a medir os 16 segmentos, é quase, entre aspas, como se estivesse a ver o caudal por dentro, nós conseguimos o seguinte resultado. O caudal que essa fábrica descarrega para o Rio Tejo é mais ou menos constante, são cerca de 900 litros por segundo. Mas, quando a maré é baixa, nós temos este perfil que está aqui em azul, com uma altura de 29 centímetros e uma velocidade média de 1,4 metros por segundo. Mas quando a maré sobe, e mais uma vez, só porque conseguimos isso, porque conseguimos dividir esse caudal em 16
segmentos, nós vemos aqui o efeito da maré, ou seja, a velocidade acima do efeito da maré é superior e abaixo desse valor, desse nível, a velocidade é inferior. Ou seja, aqui temos uma altura de 45 centímetros e uma velocidade média à volta dos 80 centímetros por segundo. Mais uma vez, se não tivéssemos a correlação cruzada, se não tivéssemos a ver o caudal, nós não conseguiríamos ter esses gráficos assim. E só é os gráficos de um período de 24 horas em que se vê o caudal e o nível de escoamento. E temos aqui as duas curvas invertem-se nas duas marés, que se separam sensivelmente por 12 horas. Mais uma vez, a correlação cruzada é uma tecnologia fundamental para perceber o que se passa dentro do caudal. Outros problemas que temos é a medição de caudais mínimos. Nós usamos quando necessário, quando se verifica, porque os caudais mínimos normalmente são associados ou a alturas de escoamento muito baixas ou velocidades muito lentas, ou então a combinação delas. E então, para conseguir ter boas condições para medição, nós usamos barreiras, elementos restritores. Isto aqui é uma caixa de visita alemã, não são bem como as nossas, o que se vê aqui é, na tubagem, o sensor fica colocado dentro a montante desta restrição. O que se verifica é que estão aqui a ver as perturbações da água quando passa esta restrição, mas antes disso temos uma superfície perfeitamente plana, temos ótimas condições, temos um bom perfil para poder medir. No caso de depois o nível ultrapassar a meia cana, esta soleira, vê-se aqui as perturbações todas, mas continuamos a ter dentro da tubagem, vê-se aqui, não é tanto, mas temos uma boa medição, porque temos, mais uma vez, um nível, um perfil muito razoável. Para a medição de caudais mínimos, também temos o cachimbo. Esse assunto já foi explicado uma vez ou outra. Uma das questões que foi colocada na primeira parte era o sensor introduzido dentro do cachimbo, se causava alguma perturbação. Só para ter uma ideia, estamos a falar desta pequena unha que está aqui, e vendo esta fotografia que tem aqui, é simplesmente este pequeno troço que tem cerca de 2 centímetros e que tem o ângulo a favor, ou seja, o ângulo de 45 graus que aqui está a favor do caudal, ou seja, é muito difícil haver aqui algum tipo de perturbação que causa problemas. O cachimbo tem que ter muita atenção na sua aplicação, sobretudo sobre os efeitos que isso possa ter a montante, porque estamos a introduzir uma restrição, e essa restrição pode ter consequências a montante. Tem que se avaliar se é possível ou não a utilização desta tecnologia, desta solução que é extremamente fácil a utilizar, mas, bom, tem esse ponto que é preciso ter em conta, que é muito importante. Queria-vos mostrar aqui um exemplo de um caudalímetro ultrassónico, um caudalímetro eletromagnético, este aparelho azul que está aqui, que está à saída de uma etar, e nos períodos noturnos tem caudais muito pequenininhos, da ordem dos 50 a 80 litros por segundo, com velocidades de 4 a 6 centímetros por segundo. A curva azul que tem aqui é a curva desse caudalímetro. Ou seja, ele, quando tem velocidades muito baixas, abaixo dos 50 litros por segundo, ele vai a zero.
não conseguem ver porque, bom, é uma falta de resolução desta imagem, mas este período que está aqui é 1/4 de hora. Ou seja, o caudalímetro deixou de medir durante 1/4 de hora. Perante esse problema, nós fizemos a montagem de um sensor de inserção de correlação cruzada dentro desta tubagem. E então temos aqui esta curva, que é esta curva lilás, e o que se verifica é que as curvas são mais ou menos coincidentes quando ambos medem, mas quando a velocidade vai aos tais 4, 5, 6 centímetros por segundo, o caudalímetro ultrassónico continua a medir. Neste caso concreto, evidentemente, a medição continua a ser realizada por o sensor de correlação cruzada. O caudalímetro ficou para manter a tubagem fechada. Só para ter uma ideia, na Contimetra e para um trabalho feito na Cimtejo há meio dos anos também, salvo erro, numa conduta em cimento de 1000 milímetros e numa outra em PVC de 800 milímetros, utilizando, neste caso, abraçadeiras, aquelas abraçadeiras de ramal, depois com aquela picagem, a Contimetra instalou 2 caudalímetros, esses 2 caudalímetros, numa noite, entre as 10 da noite e as 4 da manhã. Ou seja, é extremamente fácil a utilizar e a montar. E as configurações também são extremamente fáceis a realizar. São trabalhos que são muito, digamos, permitem resolver problemas sérios muito facilmente. Fomos também chamados a resolver um problema na ETAR de Évora, que é uma ETAR que, embora tenha sofrido nestes últimos 2 anos algumas remodelações, é uma ETAR que é relativamente compacta, é relativamente tudo pequeno. A entrada não tem secções retas suficientes para permitir o primeiro caudalímetro que foi montado foi um canal Parshall, que por causa dessa falta de secções retas dava erros muito significativos, e então eles entenderam fazer eles aproveitando o canal do canal Parshall, montaram este caudalímetro eletromagnético de secção parcialmente cheia. É um caudalímetro de 500 milímetros. O que acontece é que da água que chega a essa ETAR, alguma provém de uma zona industrial e há uma indústria ou outra que tem um efluente, que tem partículas metálicas que são condutoras. O que acontece é que essas partículas criam uma camada no interior do caudalímetro e, como elas são condutoras, chegam a um ponto que fazem um curto-circuito entre os elétrodos de medida e o caudalímetro deixa de medir. Nós fomos chamados, então, para tentar dar uma solução a esse problema e propusemos a seguinte solução. Logo, aproveitando o caudalímetro, logo a seguir ao caudalímetro, colocamos aqui um sensor que mede velocidade e mede nível, tanto ultrassónico como hidrostático. E esse sensor é montado com aquela tal abraçadeira que vocês viram naquele filme. Por causa de um pequeno ressalto que havia aqui, também foi feito o nivelamento, para evitar que esse ressalto tivesse efeito nas medições, e por causa também de uma questão de redundância, foi colocado um outro nível ultrassónico aqui, para ter, digamos, mais redundâncias em termos de medições. Isto é a fotografia do que foi montado. Isto é o tal sensor que está montado no leito, a tal abraçadeira que viram. O cabo sai assim, direto, no sentido do caudal, quando depois é desviado. Ele está protegido por umas estruturazinhas em aço inox, também que permitem, que não fazem, digamos,
não fazem perturbações no caudal. Isto é a fotografia do sensor ultrassónico montado por cima. Já agora este aqui é o caudalímetro azul que foi desativado. Isto então o caudalímetro a funcionar, tem cerca de 500 milímetros, secção mais ou menos de 50% do nível e um caudal à volta dos 496 metros cúbicos hora. Está a funcionar há 3, 4 anos, sensivelmente. Penso que não tenho tido problemas, pelo menos não nos chamaram para intervir. Nós também temos soluções para medições em águas limpas. E para esses casos utiliza-se a tecnologia de tempo de trânsito. O tempo de trânsito é um emissor e um receptor, e a diferença de velocidades entre emissor e receptor, quando está a emitir no sentido do caudal ou está a emitir no sentido oposto ao caudal, essa diferença de tempos é proporcional à velocidade. Em função do número de percursos que se usa, 1, 2, 4 e até 8 percursos, melhoramos muito a precisão. Pode ir desde 2% até 0,2%. É uma precisão muito significativa, sobretudo quando normalmente estamos a falar em diâmetros, normalmente são diâmetros grandes. E então vou-vos apresentar aqui, nós fornecemos para a EDIA uma dezena de caudalímetros com esta tecnologia. Neste caso aqui são caudalímetros com 2 percursos que trabalham aqui assim, em cruz. Ainda estamos na fase de montagem, não é? Ainda tem aqui os cabos e tudo. Mas, enfim, bom, é isso. Neste caso aqui é uma tubagem de 1200. E depois também temos outras tubagens, que são tubagens, neste caso aqui é uma tubagem de 1800, que são tubagens de betão com alma de aço. O primeiro problema logo é ter acesso à alma de aço dessa tubagem para poder colocar os sensores. Os sensores têm este acessório que é muito importante, é a válvula de isolamento, que se vê aqui este manípulo, tem este acessório, que é um acessório que permite fazer a retenção do sensor, porque este sistema pode funcionar até pressões de 16 bares, que é significativo e evita que o sensor eventualmente possa recuar, por isso é um elemento de retenção e é também um elemento de posicionamento, ou seja, se por alguma razão tivermos que desmontar este sensor, nós sabemos exatamente em que posição é que vamos ter que o pôr, porque este sensor, este acessório permite-nos ter a garantia desse posicionamento. Só para ter uma ideia, isto aqui é um sensor e aqui é o outro sensor, ou seja, nem sequer os conseguimos ver de um lado ao outro da tubagem. É uma montagem bastante difícil de se realizar, mas bom, mas conseguimos. Em relação, digamos, a estes assuntos, eu queria finalizar... Ok, já não passo... Como é que vou novamente lá para fundo? Ok. Queria finalizar primeiro por agradecer pela atenção e queria também vos dizer que agradecíamos que nos colocassem os vossos problemas, porque aceitamos os vossos desafios. Mas desde já vos posso dizer, posso-vos garantir, nem sempre há solução. Temos vários sistemas, várias tecnologias, vários... Os truques, assim se pode dizer, que podemos usar, mas há casos que não conseguimos medir. Muito obrigado pela vossa atenção, mais uma vez. Bom, acabamos a apresentação. Por
acaso fiquei um bocadinho baralhada. Havia outro vídeo para apresentar ou não? Não. Ok, tudo bem. Portanto, acabamos a apresentação. Nós focamos basicamente, pronto, uma grande parte foi a medição de caudal, porque é realmente aquilo que nós achamos que fazemos melhor. Temos todas as tecnologias, portanto, nós temos dispostas desde o Doppler a correlação cruzada. Desculpem. Portanto, o radar e, portanto, usamos a que nos parece que é mais adequada para cada situação. E muitas vezes a que é mais adequada acaba por ser mesmo a correlação cruzada, que deu para perceber que é o que nós preferimos. Espero que haja... Acho que a nossa apresentação do Pedro e do Álvaro foi muito boa, mas provavelmente deixou algumas dúvidas. Nesta altura podem colocar as dúvidas que tenham ficado, qualquer questão sobre montagem, sobre porque utilizar uns e não outros. Não sei se têm alguma questão a colocar. Vão poder, provavelmente a partir da manhã, também esta segunda parte do webinar vai estar disponível no nosso site, mas estamos sempre que nos ponham questões, quer dizer que tiveram com atenção à apresentação. Ou então foi uma apresentação tão fantástica que não deixou dúvidas a ninguém. Parece que não há questões. Nós queríamos esticar um bocadinho mais o webinar, acho que não vamos ter hipótese. Okay. São mais comentários. Temos só comentários elogiosos, nós agradecemos, gostamos muito que digam que somos bons, mas gostamos ainda mais que o possam testemunhar com experiência própria. E, portanto, ficamos à espera que nos ponham os vossos problemas para os tentar resolver. Ok. Ora, temos aqui uma pergunta a perguntar, uma pessoa que nos pergunta quantas pessoas estiveram nas sessões. Tivemos cerca, na primeira tivemos mais de 50 e 55, creio eu. Hoje tivemos menos, no máximo tivemos 49 pessoas. Tínhamos mais pessoas inscritas, mas tínhamos 80 inscrições, mas parece que há sempre quem depois à última da hora não tenha tempo de ver. Temos uma pergunta. Portanto, estão-nos a perguntar qual a gama de velocidades para a aplicação de cada tecnologia. Nós temos... Correlação cruzada permite medir desde menos 6 a mais 6 metros por segundo. O radar pode ir até desde 0,2, 0,3 metros até 15 metros por segundo, salvo erro. Estou a falar de cor, mas isso também pode-se fazer mesmo por escrito, mais fundamentado. Mas basicamente é isso. A correlação cruzada mede nos dois sentidos e é mais 6, menos 6. E o radar também mede nos dois sentidos, mas tem o zero dele é muito instável, é melhor não considerar essas medições, pode ir até 15 metros por segundo.
Ok, mas em termos de valor absoluto das velocidades, Sim. nós temos, se calhar o Pedro fala melhor disso, em casos em que conseguimos medir cerca de 0,008 metros por segundo. Estou a dizer disparado. Mas isso é com correlação cruzada. Correlação cruzada, A correlação cruzada mede a partir de quase zero. 0,015, sim. Sim, mede milímetros por segundo. Sim, já conseguimos medir 8 milímetros por segundo. Sim. Depende um bocado das aplicações, mas sim. Sim. A ordem de grandeza é mais ou menos a partir de 1 centímetro por segundo, já se conseguem ter medições. O Doppler é necessário mais velocidade, não consegue medir velocidades tão reduzidas, e o radar também é necessário ondulações. Exatamente. O radar é necessário um escoamento de ter ondulações para conseguir... Daí é que ele está a cerca de 20 a 30 centímetros por segundo. Pois, porque não se consegue ter ondulações com velocidades tão grandes. Não há ondulações antes disso, há poucas, é isso. Uhum. Estava aqui mais umas perguntas, não estava? Pronto, continuamos temos aqui, estamos a perguntar também sobre eletromagnéticos. Nós, por exemplo, nós temos a nossa marca de eletromagnéticos é a Isoil. E a Isoil faz calibrações especiais para baixas velocidades. Mas nunca, mesmo com essas calibrações especiais, que conseguimos medir, sei lá, da ordem dos 0,2 metros por segundo, 0,1 metro por segundo, mas nunca conseguimos chegar realmente aos centímetros por segundo que conseguimos medir com a correlação cruzada. Por exemplo, em termos de, utilizando, por exemplo, os cachimbos, nós já temos exemplos. Por exemplo, tivemos no IFUI 1 que praticamente aquilo não se via caudal. Tivemos... Desculpa. Portanto, eram mesmo escorrências muito baixas que se conseguem apanhar. Portanto, a nível, por exemplo, o cachimbo pode-se instalar também com um caudalímetro eletromagnético, ou mesmo com um Doppler, mas quando temos caudais muito reduzidos, não conseguimos medir como com o ultrassónico de correlação cruzada. Consegue efetivamente apanhar velocidades baixíssimas. Puseram aqui a questão dos custos. Não são baratos. Portanto, o sistema de correlação cruzada não é muito barato, mas é uma solução. Mas é uma solução quando se precisa de precisão, é o ideal. É por isso que muitas vezes há muitas entidades gestoras que, para este tipo de estudos, e relacionado com afluências indevidas e para estudos detalhados de bacias, pedem-nos campanhas de medição temporárias. Mesmo entidades gestoras que têm muitos medidores de caudal instalados, pedem-nos depois campanhas temporárias para fazer estudos específicos para estudo mais detalhado de algumas zonas da rede. Pedro, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu tive aqui um problema com o auricular, não apanhei, peço desculpa. Não, temos aqui a questão, por exemplo, a questão dos custos. Vamos ver, se tivermos, por exemplo, se quisermos saber se há caudal num descarregador, podemos pôr um medidor de nível que é muito mais simples, não é? Claro. Fazemos uma solução económica. Agora, depende do que estamos a querer medir. Portanto, se é saber se há uma descarga, se há uma coisa, há soluções económicas, que nós também as temos. Não nos debruçamos muito sobre elas, porque são fáceis. Não é? Uma medição que tem um custo mais acessível, que é a Doppler, fica praticamente a metade do preço, número redondos da correlação cruzada, mas tem inconveniente para baixas velocidades tem mais problemas. Enquanto, mais uma vez, muitas vezes a base das medições é o caudais mínimos noturnos. É daí que depois se calcula muitas coisas. Se aí já temos
os princípios de medição já não são os melhores, os resultados também não serão os melhores, não é? É isso. Assim, nós, nas campanhas de medição e nestes estudos de afluências indevidas, utilizamos basicamente a correlação cruzada com este sistema de abraçadeira e o medidor tipo cachimbo. Por isso, este nível flow mobile novo com um sensor de cunha, com abraçadeira e com uma tubagem tipo de cachimbo, que pode-se ligar ao mesmo conversor, já é uma solução muito versátil para quase todo o tipo de aplicações em redes de coletores. Mas isso é preciso saber a quantidade de pontos que se vão medir. Tem que se ter alguma base concreta para se conseguir avaliar qual é que é a solução mais adequada. Nós temos um estoque de equipamentos portáteis com abraçadeira e com tubagem tipo cachimbo, e sempre que há campanhas conseguimos de alguma forma adequar esse tipo de equipamentos às várias aplicações. Isto é num âmbito de campanhas de medição, de medir vários pontos de diferentes características, instalar num local, depois passar para o outro. Essa ótica, este tipo estas duas soluções ligadas ao mesmo conversor, é um equipamento extremamente versátil e tem um custo inicial, mas depois consegue-se aplicar e ajustar a qualquer tipo de tubagem. A resposta a esta questão que temos aqui sobre os custos versus as capacidades, obviamente que nós gostamos de apresentar a melhor solução possível dentro do orçamento que o cliente tem disponível. E até podemos apresentar várias soluções e depois, claro que não se pode, toda a gente gostaria de ter um Mercedes SLC, mas nem todos têm, portanto, têm orçamento para isso. Portanto, nós temos soluções mais económicas, temos outras, as melhores são normalmente mais dispendiosas, e tentamos otimizar a relação qualidade-custo dentro das necessidades do cliente e do orçamento que pretende gastar. Portanto, falem connosco, nós também não ficamos zangados se nos consultarem e depois não nos comprarem nada. Claro que preferimos vender, mas compreendemos esse problema. Bom, parece que já não há mais questões. Acho que não deixámos nada por responder. Hoje não fizeram muitas perguntas. Resta-nos agradecer a vossa participação e, portanto, se quiserem ir ao nosso site, tem lá não só este webinar como outros sobre qualidade medição da qualidade dos efluentes, por exemplo, temos sobre detecção de fugas de água limpa e vamos ainda fazer mais, nomeadamente sobre medição de caudal de água limpa. Portanto, agradecemos a vossa presença e esperamos que tenha sido útil para vocês. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.